O governo federal anunciou um plano para privatizar 57 ativos que estão sob o controle estatal. São aeroportos, rodovias e até mesmo a Casa da Moeda, que fabrica as cédulas do dinheiro no país. Sobre este processo, nós vamos conversar com o cientista político e professor de Relações Internacionais da Unicinos, Bruno Lima Rocha, e o advogado e ex-vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Boa noite, doutor Melo. Boa noite, boa tarde. Né? É verdade, né? Ainda estamos agora no final de tarde, você aí de casa pode participar no horário ao vivo, das 6 da tarde, pelo WhatsApp, 99588-2374, 99588-2374. Mande a sua participação por mensagem de texto. Vamos começar, bom, antes da gente entrar no objeto da discussão, de forma rápida, né? O que é a privatização? É simplesmente entregar para o poder privado? Existe alguma nuance que a gente deva saber, professor? Existem nuances, mas até onde eu estou informado, uma parte dos ativos já tem capital aberto. O que o país tem, o país do Poder Executivo, é a maioria, e para garantir a maioria, o voto de Minerva. Tu pode garantir maioria tendo maioria simples de votações, de ações ordinárias, que tem preferência de voto, né? Ou na composição, uma recomposição onde o país tem maioria pelo Poder Executivo, mas opera como empresa privada, é a antiga Vale do Rio Doce, já estou adentrando na minha opinião, que foi rematada a um preço de banana durante o governo do FHC. Eu entendo que a gente está indo pelo mesmo caminho. Agora, pode haver concessão, pode haver parceria, mas geralmente quando a empresa privada entra, capital nacional, capital internacional, eles têm uma margem de lucro presumido em contrato e um fundo garantidor. Ou seja, é um investimento, no meu entendimento, de pouco risco, a não ser que o Estado seja muito forte, coisa que não é, para forçar as empresas a garantir uma margem de investimento altíssima. Por exemplo, se a gente pegar, para não me alongar, pegar o caso da Telebrás, se eu acompanhei o leilão da Telebrás até a formação da atual empresa que domina o consórcio da Oi, essa empresa já foi refinanciada no mínimo 3 vezes. E a fusão foi feita com o recurso do Tesouro Nacional. Então, realmente, é algo que, no mínimo, eu entendo que a população deveria decidir, assim como a gente já debateu aqui nesse programa com o próprio ex-vice-prefeito, a respeito de estatais de nível estadual. Sim. Já que estamos entrando no campo das opiniões, doutor Melo, vamos entender, a privatização num geral, né, ela é satisfatória ou essas nuances aqui que o professor já indicou acabam transformando em um bom ou um mau negócio para o povo brasileiro? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com o professor Bruno, que sempre aprendemos muito, né? Sem dúvida. Eu acho que esse é um tema mundial, né? Não é um tema só do Brasil, né? Acho que o Brasil começou a ter suas primeiras privatizações na década de 80, eram pequenas empresas, para alguns desestatização, para outros privatizações. Depois se criou um plano nacional na década de 90 e a chegada do Fernando Henrique foi, né, o grande boom das privatizações, da CSN, das telefônicas, enfim, né? Companhia Siderúrgica Nacional. E, inclusive, se criou, naquela época, um conselho de privatizações. A pergunta que eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, fazer é o seguinte. O Mao Tse-tung tinha uma frase, não interessa a cor do gato, né, professor? O importante é que o gato caça o rato. Nós temos hoje um país, né, que tem, assim, castas salariais enormes. Isso vale para os municípios, vale para os estados, vale para a União. E o Estado é muito privatizado por corporações. Então, acho que para fazer privatização, você tem que ter um plano de privatização. Então, eu vejo, por exemplo, agora entrando pontualmente no que o Temer fez, para mim ela é uma carta de intenções, professor. Ela não passa disso. Uma carta de intenções que tem muito dedo do Henrique Meirelles, que quer agradar o mercado, um governo desgastado politicamente, que se sustenta pelo mercado. Agora, entre eu dizer que vou privatizar e privatizar, eu não posso, eu tenho regras para isso, né? Tenho regras para isso. Agora, o que eu acho é o seguinte, o poder público, ele tem que ficar com aquilo que é essencial na minha avaliação. E eu acho que essa questão ideológica, ela até está superada. Os próprios governos do PT, acho que superaram muito isso. O próprio Lula, que acho que se veredou mais para as concessões do que para as privatizações, a própria Dilma também, que é uma forma de privatização. Por exemplo, tu pega o Salgado Filho, né? Pegar o caso do Salgado Filho, que é um exemplo aí que os alemães pegaram, que administra o aeroporto de Frankfurt e outros lugares, foi o que ganhou. Tu vai ser um ganho para Porto Alegre, tu vai estender a pista, tu vai ter um terminal melhor, tu vai ter melhores serviços, tu entendeu?
Qual é o crime que tem nisso? Sim. Aí tu vai pegar um filé, por exemplo, que é o Congonhas, por exemplo, é um filé. Por quê? Porque houve um investimento público, né, professor? Poderoso ali. Então, tu tem que apartear. Aquilo não pode estar não pode estar no caldeirão geral. Aí o caso da Eletrobras, né? A Eletrobras é uma empresa deficitária hoje, problemática. Agora, eu tenho que... Eu, por exemplo, sou totalmente contrário à privatização de água, por exemplo. Não entro nessa. Acho que a água é uma coisa que não se privatiza. Agora, eu tenho que controlar. Quer dizer, existe hoje regras da ANEEL para isso, questão da energia. Quer dizer, eu tenho que privatizar, mas eu tenho que manter um preço numa tarifa cruzada, tu entendeu? Para fazer com que milhares de pessoas que têm menos renda, né, não sejam prejudicadas com isso. Então, eu acho que isso tem que ser tratado com muita tranquilidade. Mas eu vejo que a privatização é um bom caminho para ter mais investimento. Agora, não privataria, que é entregar a preço de banana. Eu não concordo com isso. Isso eu concordo com o professor. Agora, tem maneiras e maneiras de fazer. Tem que ter segurança jurídica, tem que ter transparência, tu entendeu? Tem que ter, e a lei estabelece isso. Tá? Bom, a gente vai entrar em cada espécie de concessão, vamos entrar na área do aeroporto, na concessão do aeroporto, na concessão de rodovias. Então vamos analisar cada uma delas. Antes, a participação do Elias, que já está mandando sua mensagem para o 99588-2374 pelo WhatsApp. Ele diz o seguinte: boa tarde, em relação a qualquer situação, me baseio no Japão e na China e também Estados Unidos. Como é lá tudo privatizado, seja aqui também, se não, não. Temos que privatizar é Brasília, soberania nacional acima de tudo. Lembro como é na China ou no Japão ou Estados Unidos, que seja igual aqui. Bom, a gente tem até modelos, né, paradigmas diferentes, como o chinês e o americano. Vamos de novo, vamos devagar. Primeiro que nos Estados Unidos não é, tá? O controle do governo federal é um controle rígido sobre aqueles ativos que consideram estratégicos. Sim. Quando o setor de energia liberou para especulação, tivemos o caso da Enron, que dá um documentário maravilhoso, os caras mais espertos no pedaço, cujo controlador-chefe terminou se suicidando em 2001 e foi o grande escândalo do início da era Bush. Teve o leilão de energia da Califórnia, a Califórnia praticamente teve um apagão. E depois dessas duas experiências, mesmo no governo Bush Jr., aumentou o controle de agência reguladora e do poder executivo. O que vai acontecer no caso brasileiro, no meu entendimento? Perguntem ao ex-ministro Bresser Pereira se ele está arrependido das agências que ele ajudou a criar. Está arrependidíssimo. Por quê? Porque a agência acaba sendo um intermediário com uma função paraestatal, com legalidade, para defender o interesse do investidor. E não para regular a relação entre consumidor, Estado e investidor. A relação, por exemplo, tarifas de energia elétrica, a reposição que foi feita de tarifa, no meu entendimento, se eu entendi bem ali que foi feita, ela foi para repor o lucro da concessionária de transmissão, que foi na justiça garantir seu lucro. Ou seja, assim como a gente tem diferencial de pobreza no sistema, também tem diferencial de acesso à justiça. O caso do Japão é outro, o caso da China é outro. A China tem uma economia central e planificada. Ah, tu defende o modelo chinês? Eu não, Deus me livre, por partido único. E eu sim gostaria de haver maior planificação econômica. Porque a planificação econômica chinesa derrubou o preço das nossas commodities, aqui é uma enorme fazenda, um bananão só, derrubou o preço da soja e minério de ferro. Ajudou a quebrar o Brasil a partir de 2014. Então, são modelos incomparáveis. Agora, o que eu queria alentar à população é o seguinte: não é porque os países ditos de primeiro mundo o fazem hoje, ou os países avançados o fazem hoje, que a gente tem que fazer. Sim. O que a gente tem que fazer, é que, infelizmente, o telespectador está um pouco equivocado. Privatizando Brasília, que não tem soberania nacional nenhuma. Nenhuma, porque não dá para contar com a elite dirigente desse país, nem com a sua classe dominante, para sequer defender o interesse coletivo. Essa que é a dimensão que eu queria trazer. Sim. A dimensão de fundo é a seguinte, no meu modesto entendimento. É possível fazer política industrial com a energia elétrica privatizada? Eu entendo que não. É possível fazer uma política estratégica, um planejamento de 20, 30, 40, 50 anos, com uma energia elétrica privatizada, com um ativo como a Eletrobras, que vai bater 370 bi de avaliação? Não. Por fim, é legítimo que um governo que tem 3% de aprovação popular pense em desfazer patrimônio nacional? É essa que é a dimensão que é absurda. Eu vou passar para o Dr. Mello um gancho aí que deu sobre o papel das agências reguladoras. Quando a gente imagina privatizar Brasília e tudo mais, justamente isso não é um pouco do reflexo, as agências reguladoras no Brasil não terem a força, não terem o respeito, não defenderem na visão do povo. A gente constantemente vê o povo reclamando do trabalho das agências reguladoras em defender a sua parte e não a parte daquele que levou ou que acabou levando a concessão.
Bom, aí nos remete para uma coisa chamada profissionalização do serviço público, que é uma coisa que o Brasil tem um caminho longo pela frente. Eu sou parlamentarista convicto desde novinho. Acho que esse sistema presidencialista de coalizão financeira é um desastre para o país, que interfere em tudo, inclusive nas agências reguladoras. Me desculpe, isso não é espaço para indicação política numa agência reguladora. Entendeu? Você tem que ter os melhores técnicos da Fundação Getúlio Vargas, de outras entidades, que sentem lá. É o seguinte, isso é um projeto de Estado. Isso dá certo no mundo inteiro. Entendeu? E tem que dar certo aqui um dia. Então, eu respeito o professor Bruno, mas tenho uma visão diferente. Eu acho que nós precisamos deixar na mão do poder público, eu digo, né, do Estado, União, município. Por exemplo, segurança pública não dá para privatizar. Não dá para privatizar o SUS. O SUS é uma conquista de muitas e muitas décadas. Não dá para privatizar a educação. Aliás, eu acho que nós tínhamos que estatizar toda a educação para que todas as crianças do Brasil fossem para a escola pública, porque mudaria violentamente para melhor se a classe média botasse os seus filhos no colégio público. Agora, eu vejo, por exemplo, né, as telefônicas, né, que, tá bem, não vou entrar nos detalhes. Agora é o seguinte, tu consegue hoje ter uma faxineira, um pedreiro, um carpinteiro, um serviço geral, um camelô? Eu fui representante comercial antes de ser advogado. Eu não sei o valor de hoje, só que eu pagava uma dinheirama de aluguel de um telefone que eu tinha na Alberto Bins, desses vigaristas que tinha aí 50, 70, 80 telefones alugando. Então, quer dizer, não se justifica, entendeu? Bom, nós temos aí as companhias de telefone que têm tarifas altas, é verdade. Eu não sei, eu não sei o que toma mais, se é os bancos ou se são as companhias telefônicas, entendeu? Mas a verdade é o seguinte, então, eu não posso imaginar o retrocesso de ter companhia telefônica, entendeu? Eu não posso imaginar que aeroportos, por exemplo, você tem que estar na mão, tu entendeu, de uma Infraero da vida, tu entendeu? Com aqueles cabides de emprego, aquele salário de 40, 50, 60 mil reais. E quando aquelas pessoas aparecem na televisão, eles fazem um sofisma do caramba. Mas é o seguinte, no fundo eles estão querendo defender os 60, 40, 50 mil. Isso não é possível. Quer dizer, o Brasil precisa ter uma justiça distributiva melhor. Tu não pode ter essas castas de Estado que ganham essa dinheirama, entendeu? Enquanto que o trabalhador ganha um salário miserável. Então, eu diria o seguinte, aí eu quero concordar com a tese do professor. Eu acho que o presidente Michel Temer não tem legitimidade para nada mesmo. Sim. Ele não foi eleito presidente da República. Ele foi eleito vice-presidente. As pessoas não votam em vice-presidente. As pessoas votaram na Dilma. Aconteceu o que aconteceu. Agora, eu quero dizer o seguinte, ele é o presidente constitucional. Né? O presidente constitucional está propondo, mas eu volto a dizer, eu estou vendo, nós estamos assim, em setembro, num governo que pode sofrer uma segunda denúncia, uma previdência social que cá para nós é uma reforma extremamente importante que eu não sei se avança. Vejo, por exemplo, alguns deputados falar em reforma tributária, eu vejo também difícil de transitar. Então, eu acho que houve uma carta de intenções. Sim. Mas entre a carta de intenções, talvez vá acontecer 1, 2, 3, 4, 5 privatizações, 57 jamais. Pressa, a gente já tem acompanhado pelo menos as declarações do governo de que vou viajar à China, mas quero que tudo continue andando. Deixa eu em cada concessão ou cada privatização aqui, dependendo do modelo, vamos começar com as rodovias, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, podemos ter a volta do pedágio de Guaíba, na BR, ligando a BR-116, o processo de concessão, um novo processo para Freeway e pedágios na BR-448, a rodovia do Parque, é recém-inaugurada, e na 386. Nesse setor, o que vocês pensam dessas concessões? É que, Bives, se eu for discutir setorialmente, eu poderia ser facilmente destituído meu argumento por um engenheiro de tráfego, por exemplo. Agora, quando eu falo projeto de país, vamos supor, vamos pedagiar uma rodovia como a Freeway. Vai fazer um fundo para asfaltar o estado inteiro? Sim. Ou vai cair num caixa único para fazer recurso, para dar mais dinheiro para os bancos, para fazer bolsa agiota? Sim. Porque, vamos supor, o que se vai arrecadar com as vendas dos ativos pode bater 45 bi, tá? O que se torna ano remunerando a agiota através de força legal da dívida pública brasileira são 458 bi. Então, concordo plenamente com o ex-vice-prefeito. O Estado está
retalhado e privatizado. O que a gente precisa entender é qual é o projeto de país. É possível a gente ter uma justiça cujos... eu não conheço nenhum procurador de magistrado federal que ganhe até o que a lei permite, né, de vencimento real. E que mantenha mais de 225 mil brasileiros ou 221 mil brasileiros encarcerados sem julgamento, ganhando em média 100 mil por mês. É um negócio absurdo. É essa dimensão que a gente tem que tratar para poder planificar um país como ele é. Agora, para resolver uma questão em cima da outra, no meu entendimento, o presidente Michel Temer e Henrique Meirelles está fazendo aquilo que a sua base demanda. Sim. Adiantar uma agenda que é profundamente polêmica e impopular, certo? E colocar na conta do funcionalismo dos servidores em geral aquele que é o tributo da casta, que é o super salário e que é a posição de privilégio. No meu entendimento, essa jogada do ponto de vista maquiavélico, ela é brilhante. Para o interesse nacional, para o interesse popular, isso é um absurdo. No meu entendimento, sim, isso é um absurdo. Sim. Agora, se tu me dissesse assim, não, olha só, Bruno, se venderem a rodovia tal, ou fizerem a concessão, como o Dilma fez para uma empresa espanhola, nós vamos poder refazer a malha ferroviária. Pô, vou pensar. É nesse ponto. Mas não tem estratégia de desenvolvimento nacional. Não vamos muito longe. A gente está vendo imagens aqui da Ponte do Guaíba, doutor Nery. Em cima desse raciocínio, por exemplo, a gente sabe que o Brasil é extremamente dependente das rodovias. Nós temos poucas alternativas. E aqui lembramos, por exemplo, a malha rodoviária. Ou ferroviária, desculpa. Não, e a questão fluvial também, né? Pois é. E aí, essa pergunta a gente pelo menos pode fazer. Existe um plano para isso? Mas, Beavis, pegando um gancho aqui do professor, eu realmente acho que em matéria de planejamento, é zero no nosso país. É zero. Agora, vamos fazer o seguinte. O Estado do Rio Grande do Sul, que não consegue, amanhã vai depositar R$500 para as 350 mil matrículas do Rio Grande do Sul. Vamos combinar, né? Se não tem dinheiro para fazer meio metro de asfalto. Um governo federal, entendeu? Que está aumentando o seu déficit, que está lá no Congresso Nacional. Então, vamos para a vida concreta. Eu acho errado tu pegar uma freeway pronta, entregar para uma concessionária para ela ganhar dinheiro. Então, ela tem que estar junto, ela tem que estar num processo compensatório. Tá bem, eu vou conceder a freeway, bom, então, o dinheiro para terminar a ponte do Guaíba, como é que é isso? Como é que é esse fundo? E a 386 que mata gente todos os dias? E a 116 que tornou impossível você chegar no Porto do Rio Grande, que vive um momento difícil, mas é um porto de escoamento, de entrada de riqueza e de saída de riqueza no país. A 290 é outra coisa. Então, vamos ficar só no Rio Grande, que é um estado que tem muita malha rodoviária, entendeu? Mas tu estende isso lá para a zona da produção, por exemplo, a zona da produção, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, quer dizer, aquela zona lá que produz hoje milhares de sacos de soja. Agora, o Brasil precisa retomar um processo que é da questão das ferrovias e da questão fluvial. E tomou uma decisão equivocada lá atrás. O transporte sobre rodas foi para atender a indústria automobilística. Vamos combinar entre nós, não vamos tapar o sol com a peneira. Teve gente, o Juscelino, que é aplaudido, né, em Brasília, qualquer lugar que tu vai mandando, assim, foi o sujeito que eu tenho maior respeito, mas abriu para as montadoras e não teve ninguém mais a partir dali. Isso explica. Que se segurou esse país, entendeu? Sim. Então, assim, isso vale tanto para os carros particulares, mas vale para os caminhões. Quer dizer, são rodovias. Olha, o custo Brasil da produção é uma coisa terrível. Para você escoar a tua produção. Eu fico imaginando uma estrada com pedágio, talvez em umas condições iguais ou piores. Mil perdões. Aí vem ter a gente já diz isso no estado. Então, né? Exatamente. Eu acho o seguinte, o que não dá é para botar o seguinte, assim, ó. Me parece que Deixa eu ver se eu entendi. Muito marqueteiramente essa coisa colocada pelo Deixa eu ver se eu não? entendi. Seria interessante, no caso das rodovias, uma concessão, desde que existisse um plano para que a parceria privada e público funcionasse. Duplicar não tem que duplicar. Não é só um lado ganha. Estender não tem que estender, fazer ponte não tem que fazer. E não apenas ganhar dinheiro. Eu também quero, não. No meu modesto entendimento, a soberania popular sobre a decisão de governo vem primeiro, tá bom? O presidente foi eleito e reeleito com outro programa. Se ele é presidente constitucional hoje é porque ele era vice de uma pessoa que foi eleita com outro programa. E queimou a sua credibilidade, sua capital política, indicando alguém que estava cotado para ocupar posto na fazenda do adversário que perdeu na urna. Esse é o ponto de partida, isso não tem nenhuma legitimidade. Tem legalidade, mas não tem legitimidade.
Segundo, eu, particularmente, não conheço nenhuma experiência de privatização que atenda um planejamento nacional. Sim. Atende o planejamento do investidor. São negócios. Eu não posso perder o gancho da Eletrobras, tá? Que é uma das principais discussões que a gente tem aqui. A gente tem também uma participação. Sim. Mas vamos para a Eletrobras para a gente não perder, porque essa notícia chamou a atenção. Que teve a privatização informada no início da semana. Não entra na lista, porque, segundo o governo, o repasse do controle da elétrica será feito por bolsa, né, por meio de emissão de novas ações, o que vai diluir a participação da União no controle. Isso é pior, é melhor? Como é que eu posso interpretar ou dá no mesmo? Não, é que aí, no caso, o importante é qual é o processo decisório. Vai manter maioria em conselho administrativo da presidência? O Estado, Poder Central, vai ter maioria? Essa é a primeira pergunta. A outra, a gente pode limpar essa seara toda. Por que tem que ter jeton para conselheiro? Por que tinha que ter jeton para Conselho Geral de Administração da Petrobras para aprovar a compra de refinaria? A pessoa vai a 4 reuniões por ano, vira cabide de correligionário de aliado e está tirando 20, 22 mil reais por participação ou pelo conjunto da obra. É esse tipo de situação que é absurdo. Na Itaipu é 50 mil reais. Então, isso eu concordo, isso é um absurdo, isso é indefensável. Agora, isto não é o patrimônio brasileiro. Isso não é o patrimônio público nacional, são situações diferentes. Se eu toda hora misturar forma e conteúdo, eu vou jogar fora, infelizmente, todo o conteúdo, porque a forma está equivocada. O presidente Temer, ou qualquer presidente, nesta matéria, tem 2 inimigos mortais. Primeiro, são os partidos políticos que se adonam dessas diretorias. Então, o presidente Temer terá um tema difícil de casa com esse centrão que ele comanda no Congresso Nacional. Esses caras são ávidos, porque ali é que passa muito da corrupção brasileira, né? Sim. Isso não vamos tapar o sol com a peneira, né? Muito da corrupção brasileira estão nessas estatais patrocinadas por políticos com mandatos que botam prepostos. Os segundos adversários são as próprias corporações, né? Então, ele não terá vida fácil para enfrentar. Então, eu acho que, eu volto a dizer, tem uma carta de intenções. O Henrique Meirelles, que tem tentado descolar a questão política da agenda econômica do governo, é o comandante desse processo, entendeu? Agora, o que não dá, na minha avaliação, é para misturar alhos com bugalhos. O governo de legitimidade, tem corrupção. É o seguinte, o Estado brasileiro não comporta mais o seu tamanho. Isso é uma coisa que está muito clara para todos nós, entendeu? Agora, como fazer, nós temos que aprofundar a discussão. A gente está acabando e eu preciso avançar com algumas coisas aqui e ler umas participações. Essa aqui ficou faltando o nome de quem mandou a privatização, significa melhor atendimento. Vou resumir, ele faz uma comparação com o trabalho dos bancos, onde ele acredita que, ou ela acredita, que os bancos privados ganham, os outros também ganham, mas onde tem concursado sempre é de má qualidade o serviço. Esse de quem? Do correntista? Se não tivesse banco público nesse país, não tinha política industrial nenhuma. Nenhuma. Sim. Por pior que seja a política industrial, ela existe. Ela não existiria. É simples. A gente pode ter capacidade de investimento se tiver banco público. Se não tiver, nós vamos ficar salvando o Santander, que se salvou da crise europeia, faturando no Brasil o maior lucro no mundo deles. É isso que a gente vai fazer? Transferir royalties, transferir capacidade de investimento? Vamos passar para outra questão que nos mandaram aqui pelo 99588-2374, aí o Altair manda um abraço para o Dr. Melo, que lembra o velho MDB, saudade. Né? Aqui temos... só sobrou caco. Deixa eu fazer a última pergunta, que essa eu preciso de ajuda, tá? E a Casa da Moeda? Tem muita gente que não está entendendo isso, né? Qual a explicação? Por que privatizar a Casa da Moeda? Para alguém quem é que vai querer fabricar o dinheiro? Isso seria uma brecha para a corrupção, por exemplo? Como garantir o controle na emissão do papel moeda do nosso país? Mas eu vou fechar até para não me estender muito. Eu entendo que, me permite discordar do ex-vice-prefeito. O Estado brasileiro, ele é grande. Ele é corporativo. Mas o buraco sem fundo é a agiotagem, que está encastelado na Fazenda, está encastelado no Banco Central e esteve encastelado durante todo o período. Período de boom econômico, a agiotagem pesa menos. Período de depressão, a agiotagem pesa muito. Esse é um ponto. Casa da Moeda, sendo bem específico. O BIVs é um negócio perfeito. A gente não vai parar de emitir moeda. Sim. Tem demanda para sempre. É um negócio perfeito. Imagina. E aí vamos trocar o serviço? Vamos trocar um serviço de Estado? Um papel todo codificado? Como é que vai trocar um serviço desse? Vamos transferir segredo de Estado para empresa privada. Mas a Alemanha faz assim. O governo alemão é o governo da União Europeia como um todo.
É o euro, a zona euro inteira. A União Europeia não tem democracia nenhuma. Quem manda na União Europeia é a Comissão Executiva. Qualquer um que conhece um pouco a União Europeia sabe disso. É uma situação de liquidação de patrimônio nacional, no meu entendimento, isso é um absurdo. Essa foi difícil de entender mesmo. A primeira Casa da Moeda não emite só moeda, por exemplo, a questão dos passaportes, por exemplo, e outros papéis. Tá? A gente acabou de ver a crise dos passaportes, passou por ali. Segundo, vamos combinar entre nós, que o que comanda hoje não são as moedas. Né? O cara até vai ali e tira 200 pila num caixa eletrônico, mas hoje é o seguinte, o cara toma um café e paga um cartão, faz a sua transferência, paga a sua conta por telefone, quer dizer, então o papel é uma coisa em extinção, né? Hoje até os jornais estão fechando, então eu não vejo, né? Acho que o governo não cometeria uma heresia, eu não quero entrar na questão especial, mas tu tem formas de controle, né? Então, quer dizer, acho que o governo tem que ter braço forte, tu entendeu? É na regulação, no controle, tu entendeu? E, portanto, eu não vejo nenhum problema específico. Mas eu volto a dizer o seguinte, o conjunto da obra, eu acho que ele vai entrar numa zona cinzenta de ano de eleição. As candidaturas estão postas, tá? Todo mundo está andando pelo Brasil. E eu acho que candidato a presidente tem que andar, tem que falar, tem que se expor. Eu acho que as eleições mais importantes dos Estados Unidos não são as eleições em si, são as primárias. Sim. É ali que as pessoas se expõem na sua vida pública, pessoal. Então, eu não gosto desse tipo de eleição, de esconder o cara, né? Porque esconder um cara é sempre eleger uma pessoa perigosa, né? Que aparece como salvador da pátria, né? E me permite dizer o seguinte, eu acho que os temas aqui são todos importantes, mas eu acho que nós temos que discutir, sabe, num futuro, né? A partir de 2018, quem vai brotar das urnas, assim, é o tamanho do Estado brasileiro. Bom, não dá mais esse tamanho desse mastrodonte. Está passando por uma liquidação, né? Dá para perceber. A minha dúvida agora é se a gente está com um plano de reerguer a firma ou quer queimar o estoque, né? Sem objetivo nenhum. Fica aí a pergunta para você de casa. A gente teve duas participações, duas presenças aqui que em certos momentos divergiram, mas também concordaram em outros pontos.